Opa, dando continuidade à série de exercícios fáceis do Elite Code. Hoje a gente vai resolver o exercício 520, que é o Detect Capital. É um exercício tranquilo, envolve manipulação de strings. Tranquilo, eu achei pelo menos, mas ele teve 50% de erros em 1 milhão de tentativas, ou seja, 500 mil erraram de 1 milhão. Isso é um pouco impressionante, assim, porque ele não é tão difícil assim. Só envolve alguns processos, talvez por a gente estar trabalhando em Python seja mais fácil. Bom, vamos à explicação aqui no Canva. Canvas da massa aqui, bora. Bom, o que que é o exercício, né? É dado uma string Word, a string chamada de Word, e nela a gente tem algumas restrições. A gente vai devolver o código em forma booleana, true ou false. E para a gente devolver true, a gente segue algumas condições. A primeira delas é se essa string word, for toda maiúscula. Ou seja, nesse primeiro exemplo aqui, que é o USA, que é a primeira word, né, o exemplo de palavra, o exemplo de string, todas as letras são maiúsculas. Se todas as letras forem maiúsculas, a gente retorna true. Se todas as letras forem minúsculas, a gente também retorna true. E se a primeira letra for maiúscula e as letras subsequentes forem minúsculas, como um nome próprio, por exemplo, a gente retorna true também. A gente vai retornar false quando? A gente vai retornar false quando, por exemplo, a primeira letra for maiúscula e outra letra for maiúscula também. Então, por exemplo, esse caso aqui, flag, a primeira letra é maiúscula, tem duas minúsculas e uma maiúscula. Então aí a gente retorna false. Nesse caso, não é válido. A gente retorna false. Retomando, se todas forem maiúsculas, todas maiúsculas é true. Se todas minúsculas, a gente retorna true também. E se a primeira letra é maiúscula e as subsequentes é minúsculas, a gente retorna true também. Então a gente vai estabelecer algumas condições aqui no exercício. Começando pela primeira, que são todas maiúsculas. Então, if word is upper, a gente usa essa função aqui, is upper, que é caso os chars, né, todas as letras da word forem maiúsculas, a gente retorna return true. Esse é o primeiro exemplo. A primeira condição aqui, if word is upper, return true. Segundo exemplo, if word, se todas as letras forem minúsculas, is lower. Se todos os chars, se todas as letras forem minúsculas, a gente retorna return true. Esse é o segundo exemplo. E o terceiro exemplo, que tem uma mãe aqui, que é o seguinte, a gente faz if word 0 no index 0, o que que isso significa? Se o primeiro char, a primeira letra da word is upper, and word da segunda em diante, que é o index 1 em diante até o final, is lower, a gente retorna true também. O que que significa essa condição aqui? Essa condição é, se a primeira letra é maiúscula e das letras em diante, da segunda em diante até o final da string, da última letra, for minúscula, a gente retorna true. E caso contrário, se nenhuma dessas condições forem estabelecidas, a gente retorna return false, que é se nenhuma dessas restrições aconteceram, a gente retorna false, ou seja, vai ter uma maiúscula e depois uma maiúscula, ou começa com duas maiúsculas. Nesse caso, a gente retorna false. Então, já tá estabelecidas as condições de true e bora pro Elite Code. Vamos aplicar aqui. Primeira vez que eu tô fazendo esse exercício, então teve 50% de erro, então eu não sei se vai dar bom também. Provavelmente vai, né? A lógica tá bem clara aqui, né? Os casos do exemplo deram bons. Vamos ver os casos de teste. Os casos de teste deram bons também, aí sim. Com a melhor otimização, aí sim. Bom, não foge muito disso, as outras formas de fazer, como outras pessoas fizeram aqui, né? Esse aqui foi um pouco mais trabalhoso, o cara deu aqui é a debugada do cara, né? Mas mais trabalhoso. Esse aqui mais trabalhoso também, mas não foge muito disso. O nosso código tá aqui, então retomando. Primeiro a gente retorna true se todas forem maiúsculas, se todas minúsculas retorna true.
Se a primeira for maiúscula e as subsequentes minúsculas, a gente retorna true também. Se não passar por nenhuma dessas, né? Todas essas passarem em branco, não retornou nada, a gente retorna false, né? Que é passou por todas dessas, então a gente põe um false no final, return false, que é não passou por nenhuma dessas condições. Não precisa fazer else, né? Só o return false já tá ok. É bom, fica por aqui. Espero que tenha ficado legal o vídeo. Até uma próxima aí. Valeu! Code comigo.